Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria retornar ao púlpito, né? Sou cônscio da minha grande responsabilidade que tenho em anunciar a palavra, né? E é com tremor e temor que eu estou diante de vocês e diante do nosso Deus. Estou alegre por estar aqui na igreja, cultuando ao Senhor. E eu quero que vocês abram um salmo bem conhecido, Salmo 1. Deus tem falado e falou comigo nesse salmo, Salmo 1. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno e Pai amado, querido Deus, nós te rogamos nesta noite que o Senhor tome mão sobre nossa mente e nosso coração, que o Senhor possa me capacitar pelo teu Espírito a ser claro ao teu povo, e o teu povo possa escutar a tua palavra. Só o Senhor pode fazer mudança e transformação em nossa vida. Que a tua palavra possa alcançar, Pai, os corações e as mentes que estão aqui, e nos faz, Senhor, sair com a certeza que teu nome precisa ser cada vez mais glorificado. Isso é o que eu te rogo e te agradeço pelos mestres de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse homem está diante de dois caminhos, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele começa abrindo esse prefácio para as grandes verdades que vão ser anunciadas para os restantes dos 149 salmos, né? E como nós vamos se maravilhar, como o pastor leu hoje o Salmo 126, as grandezas de Deus, a sua soberania, a sua perfeita providência em conduzir não só a criação, mas o povo dele para a glória dele. E o que me chamou a atenção começa no versículo 1, que ele diz: bem-aventurado. Essa palavra significa Macários, no termo grego, o homem feliz, saciado. E eu pergunto nessa noite: você é feliz? Você pode dizer que você é feliz? Baseado neste texto, nós vamos entender que somos felizes demais. Nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. E ele vai conduzir a nossa mente aqui a entender por que nós somos felizes. A prestar atenção que o bem-aventurado, para expressar que o homem está feliz, e ele tem diante dele dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E aqui ele coloca bem-aventurado. Aqui o salmista usa esse termo bem-aventurado para expressar como o homem pode ser feliz nesse mundo. Como a gente pode ser feliz? Por que você é feliz? Há condições, irmãos, de ser feliz nesse mundo com tanta injustiça, com tanta miséria, com tanta violência, nesse torrão de terra, com tantas coisas que a gente vê nos jornais, na nossa vida pessoal, na nossa vizinhança. Basta você ligar os jornais e você vê pessoas desacreditando que não há possibilidade de ser feliz nesse mundo. Eu trabalho numa área também com o pastor James que a gente vê muitas tragédias assolando as famílias. E a gente pergunta: Senhor, como essas pessoas podem ser felizes? Como nós podemos ser felizes quando ainda nós sofremos? Quando há no nosso corpo, nós sentimos, irmãos, ainda o peso do pecado.
quando nós sentimos também a injustiça, quando somos pressionados, quando vem a crise financeira, quando a doença chega, como nós podemos ser felizes? E o salmista coloca esse bem-aventurado feliz aqui como uma forma de entender que nós não encontramos o ser bem-aventurado no mundo. Nós não podemos ser felizes no mundo. O que encontramos, irmãos, é que não parte de nós a felicidade, não parte de nosso esforço, da nossa conquista. O mundo, você vê aí, está à procura de ser feliz constantemente. Quem não quer ser feliz? Mas quando a gente entende, irmãos, que nos termos bíblicos o homem não é bem-aventurado por merecimento, ele não é bem-aventurado pelo seu esforço, ou pela sua dedicação, ou alguma norma que ele segue, ou por simplesmente ser religioso, ele nunca vai ser bem-aventurado assim. E quando nós olhamos para o mundo, e o salmista começa a dizer que o homem bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. O que encontramos no conselho do mundo é que seja você mesmo, encontre força em você. Você não precisa de obstáculos, viva a sua maneira de viver, viva como você quer viver, e você vai ainda encontrar coisas que dizem 7 passos para ser feliz. Siga seu coração. Isso é uma felicidade a partir do homem. Isso é uma felicidade, irmãos, que o salmista fala que não é encontrado em nada material, no dinheiro, no sucesso, saúde, bem-estar. E o que a Bíblia fala é que nós somos pecadores, depravados, nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, mortos em delitos e em pecado. E entender, ele começa a dizer que uma busca pela felicidade não existe a partir do homem, a partir do mundo, nem o que o mundo propõe. Jesus usou bem as bem-aventuranças no capítulo 5 para dizer que, para expressar que ainda aquele povo que chora, bem-aventurados sois vós quando você chora, porque vocês serão consolados. Ainda que aquele povo passa perseguição, eles também seriam bem-aventurados. Bem-aventurado, meus irmãos, sobretudo esse salmista quer dizer que é aquele que encontrou o Senhor, é aquele que encontrou no próprio Deus, que o escolheu, que o chamou, que o justificou, que ele pode afirmar sem medo de errar, que ele é feliz e que ninguém pode tirar o sorriso do rosto dele. A igreja, sem sombra de dúvida, pode afirmar: nós somos felizes. E o salmista vai explicar aqui que ninguém pode tirar essa felicidade de nós. O salmista pode afirmar que não há outro caminho para ser feliz sem a obediência a Deus. E ele começa dizendo que o homem bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Você já viu aquele filme A Procura da Felicidade? É uma história muito bonita, com aquele ator Will Smith, baseado em fatos reais. Mas o que aquele homem chega a certo ponto, ele diz, quando ele consegue o que ele quer, ele olha para aquelas pessoas sorrindo, e ele consegue aquele grande emprego, naquela grande empresa, e ele diz: isso se chama felicidade. Será? O salmista aqui vai discordar dele. Porque quando eu vejo aquele homem, um ator chamado Robin Williams, aquele homem, quando ele percebeu que ele tinha uma doença grave, e ele não podia, aquele homem que fazia tantos filmes que alegravam as pessoas que assistiam, e aquele homem, quando pôde ver que não poderia mais viver da forma que ele queria, ele tirou sua própria vida. Então a felicidade, a primeira verdade que aprendemos aqui, que a felicidade não surge a partir do homem, não surge a partir de nós, porque somos pecadores, depravados, mortos em delitos e em pecados. Então a primeira verdade que é que uma pessoa não pode ser feliz quando ele escuta os ímpios. A primeira verdade é que você quer ser feliz, então você vai ter que negar uma vida ímpia.
E ele diz: o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. O ímpio quer dizer aquele homem perverso, que não anda com Deus, que vive avesso a Deus. Aquele homem que vive para mentir, ludibriar, enganar, que ele segue seu próprio caminho. E também aquele homem que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não vive para pecar. E eu faço algumas perguntas quando você escuta o que você tem escutado. Será que ele afasta de Deus? Onde você tem se detido, será que ele tem lhe afastado de Deus? E ele diz ainda: o homem feliz, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que significa escarnecedor? É aqueles que tratam alguém de modo leviano, que não levam a Deus a sério, que desprezam Deus para realizar sua vida ímpia. Nós devemos ser aqueles, meus irmãos, que se quisermos ser felizes, nós não escutemos o mundo, nem seguirmos os modismos do mundo. Você pode dizer, ao afirmar aqui, quando o salmista diz que nós não devemos não escutar e não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, é que uma vida ímpia é uma negação da verdade. Que também a vida do ímpio vai de mal a pior, é uma ladeira até o abismo. Em 2 Timóteo 3,13 vai dizer: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O crente, ou seja, não Maria vai com as outras. O crente não é aquela pessoa que eu entrei em conflito como o ímpio faz, eu vou beber, eu vou me embriagar, eu vou me drogar. Se eu tenho conflito no meu casamento, eu digo, eu vou partir para outro. O crente não é aquele que para melhorar a sua vida feliz eu vou viajar, eu vou para um spa, eu vou procurar uma alternativa que me faça feliz, que me complete. O crente não é esse tipo de gente. Os ímpios falam, meus irmãos, que adulterar é correto, que viver o divórcio é normal. E a taxa disso, eu digo, tem sido enorme entre os cristãos também. Esse texto, irmão, é tão atual como os dias de hoje. É tão atual como os dias de hoje. Esse mundo, na vida dos ímpios, tem dito que a homossexualidade é normal, que não é pecado, que a prostituição não é pecado, que a verdade pode ser relativizada. Perceba Asaf, quando você olha para o Salmo 73 de Asaf, você percebe o perigo desse texto. Quando ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda, quando Asaf começa só a olhar para a vida dos ímpios, e ele compara a sua vida, e ele vê a sua vida e faz uma comparação, e ele diz que quase lhe resvalaram os pés. Você crente, que é bem-aventurado, você não pode olhar para esse mundo e entender que esse mundo é feliz, que as pessoas que estão mortas em delitos e pecados são felizes. Você não pode entender que as pessoas que vivem em prostituição, em bebedice, procurando uma felicidade, a partir deles, que eles são felizes. Asaf, ao só observar, ele percebeu que eles tinham dinheiro, eles viviam sadios, eles viviam sem preocupações. E Asaf começou a olhar para eles e perceber: em vão guardei o meu coração. Em vão eu guardei meu coração. Asaf quase estava caindo no encanto, que para entender que ser feliz eu tenho que ter dinheiro, que ser feliz eu tenho que possuir uma boa renda, que ser feliz eu tenho que ter aquele grande emprego,
que ser feliz eu tenho que ter aquele grande carro, aquela grande casa, eu tenho que ter uma família estruturada, com meus filhos estudando nos melhores as escolas. Eu não estou dizendo que isso não seja bom e viável, mas isso não é a razão da nossa felicidade. Isso não é a razão da nossa felicidade. Então você vai ser feliz se você fugir, entender que a vida dos ímpios é uma vida que leva à destruição, que você não participa, você não escuta nem anda segundo o conselho dos ímpios, porque o pecado sempre vem mascarado com coisas aparentemente boas. Irmãos, quantos dias nós vivemos que a crise financeira chegou até nós, que a doença chegou à nossa casa, que as dificuldades chegaram até nós. Isso tirou a nossa felicidade? Se isso tirou a nossa felicidade, questione com quem você tem escutado, com quem você tem andado e com quem você tem se assentado. Questione. Esse salmo é um convite à felicidade. É um convite. Primeiro ele diz: não ande segundo o mundo, não ande segundo os ímpios, não ande segundo aqueles que têm um conceito de Deus, que Deus não é soberano, não é Senhor, que não é o dono da história. Calvino disse o seguinte: quando o mundo se transformou em algo muitíssimo mais corrupto, nosso dever é evitar criteriosamente todas as ameaças da sociedade, para que todos conservemos incontaminados de todas as suas impurezas. Primeiro, não escutem quando disserem que o cenário político, que o pastor James pregou aqui no domingo passado, que o cenário político diz, e você basta olhar nos jornais. E eu estava vendo, irmão, tanto o Instagram sobre coisas políticas, que isso deixou meu coração preocupado. E eu pergunto: como vai ser, meu Deus, se esse governo entrar e esse outro sair? Como vai ser, Deus, que esse homem está dito aqui, que ele é especialista em problemas políticos? Como vai ser agora a minha vida, meu trabalho, como eu vou conduzir minha família, como vai ser a realidade dos meus filhos? De alguma maneira, isso é escutar o mundo. Isso é escutar. Isso deixa nosso coração preocupado. Isso distancia nós do que Deus quer para nós. Um convite à felicidade. Você pode ser mais feliz do que você já é ainda. E mudar seus propósitos eternos, mudar seu foco, mudar sua visão. A partir disso aqui, não escutem. A gente vive no esquema, irmão, de corrupção, de sistemas políticos, mas Deus sempre trabalhou nas realidades palacianas quando a gente olha a Bíblia, Deus sempre conduziu a história, conduziu governos, retirou governos, colocou governos, e Ele sempre conduziu o seu povo. Como muitas pessoas, irmãos, por escutarem mundanos, por conselhos perversos, se tornaram as pessoas ansiosas, pessoas tristes, pessoas angustiadas. Quantas pessoas, por escutarem ímpios, se afastaram da verdade bíblica, se afastaram da comunhão da igreja e de servir sua comunidade. Quantos, eu lembro alguns que estavam aqui e não estão mais. Quantos escutaram mentiras e seguiram o caminho dos ímpios e abandonaram? O cristão, meus irmãos, é aquele que não negocia valores. Você viu José, quando estava no Egito? O Egito não mudou José. Você se lembra de Daniel na Babilônia? A Babilônia não mudou Daniel. Homens valorosos, irmãos, que não escutaram o conselho dos ímpios, não se deteram nos caminhos dos pecadores e não se assentaram nas rodas dos escarnecedores, porque antes o seu prazer estava em agradar a Deus. Antes sua vida estava em agradar a Deus. Provérbios 1:10 vai dizer: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consita.
Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas. Em Efésios 5:11 vai dizer: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, você é bem-aventurado, então primeiro você nega as coisas do mundo, nega uma vida ímpia, e agora você abraça as coisas do céu. Agora você quer ser feliz? Uma pessoa que quer ser feliz, ele sobretudo, ele escuta Deus e tem seu prazer nele. É o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus aqui é descrita como lei, né? Todas as escrituras é a palavra de Deus, todas, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus. Você quer ser feliz? Como você vai combater esse mundo que você vive? Como você vai combater aquilo que tanto nos assedia dia após dia? Porque nós não vivemos uma ilha, nós estamos diante desse mundo e no meio desse mundo corrompido. Nós estamos, irmãos, numa militância até a chegada da Canaã celestial, até a chegada daquele grande dia que o Senhor vai nos buscar. Como nós podemos viver nesse mundo tão corrompido, negando os valores corrompidos desse mundo, não se inflamando com os valores corrompidos desse mundo, não se inflamando com as ideias e as ideologias desse mundo? Como você vai falar? Esse é o antídoto. Esse é o antídoto contra tudo isso. O prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Veja no deserto, quando Jesus foi tentado, o que ele usou para Satanás se afastar dele? A palavra de Deus. O homem feliz, ele é aquele que escuta Deus por meio de sua palavra, e a partir dela, não se apartando dela, de dia e de noite, que ele é alimentado, edificado, fortalecido e conduzido em sabedoria. Sua felicidade encontra no contato com Deus. Muitos dizem que crente é ser chato. Como eu vou ser feliz? Se eu vou abandonar minha bebida, se eu vou abandonar minha maneira de viver, como eu posso ser feliz? Esse era o nosso pensamento antes, meus irmãos, até que o Senhor se interviu no caminho da gente. Meu sogro que faleceu, ele contou a mim: Fabrício, eu pensava que eu não poderia viver nos finais de semana sem beber, sem me embriagar. Mas hoje eu percebo que Deus transformou minha vida, que isso não faz diferença, que eu me apego à palavra. Quer ser feliz, meu irmão? Esse é o nosso manual para a felicidade. Esse é o caminho para a felicidade. Quer ser feliz? Mergulhe na palavra, entenda a palavra, medite na palavra, escute boas pregações. E aqui eu sei que nós somos bem alimentados. Escute a boa palavra, peça que o Senhor abra seus olhos. Escute, irmãos, não abandone a comunhão dos santos, não abandone aquele momento ímpar que você pode ter com a palavra de Deus, meditando nela, se aprimorando nela, entendendo ela. Como sua mente vai ser preenchida, como sua mente vai ser preenchida, como você vai sentir a alegria de viver na presença de Deus, como sua mente vai ser preenchida e blindada contra as ideias desse mundo, contra os caminhos desse mundo, contra as veredas desse mundo. Paulo vai lá dizer lá em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E lá no versículo seguinte, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Onde nós vamos encontrar isso, se não nas Escrituras? Que caminho glorioso nós tivemos até essa palavra chegar a nós. Nós vivemos num país livre, que podemos professar o nome do Senhor, podemos declarar o nome do Senhor. Como nos privar dessa alegria de mergulhar na palavra e Deus falar conosco?
e Deus alegrar no nosso coração, como não abrir a palavra de Deus e ver as grandes promessas? E o que Deus fez por meio dos seus santos. O homem feliz é aquele que ama a palavra de Deus. E ele fecha os olhos para o mundo e abre para escutar Deus. Quer ser feliz? Feche os olhos e os ouvidos para esse mundo e abra para escutar o Senhor. Como você pode escutar o Senhor? Por meio da palavra. Se qualquer pregador ou pregadora que vem aqui e não fale as Escrituras, ele não deve ser ouvido em nenhum lugar da terra. Mas como nós podemos se deleitar no Senhor? Como nós podemos sentir a palavra de Deus? Como nós podemos ser confortados pelas promessas de Deus? Quando vier a crise, quando vier a doença, como entender que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Como foi falado aqui, que o Senhor nos guarda, o guarda de Israel que não dorme. Como nós vamos encontrar isso? Que promessa maravilhosa que o Senhor estaria conosco todos os dias, em momentos difíceis, em momentos alegres. Nós podemos olhar para as Escrituras e entender: Deus está comigo. Você não vai encontrar em canto nenhum. Como você pode entender que Cristo morreu por você quando você ainda era pecador e morreu pelos seus pecados e lhe transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? E tem uma coroa reservada para você, e que há esperança para o seu coração, e que você pode ser feliz nesse mundo, e que apesar de tudo que você tem vivido, você pode ser feliz. Volte seu coração para as Escrituras. Davi, no Salmo 119, versículo 18, disse: desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Somente, meus irmãos, contra o antídoto contra esse mundo perverso, contra a vida ímpia, só pode ser preenchido com a palavra de Deus. É o Espírito Santo, quando você lê, vai lhe conduzindo, aplicando as verdades no seu coração e caminhando com você, para que você viva em santidade, obediência e deleite. Quando Jesus entrou na sua vida, você entende pelas Escrituras que tudo mudou. Então, de dia e de noite, nossa mente deve ser ocupada pelas Escrituras. Não desperdice a alegria. Como você pode desperdiçar a alegria? É passar o dia todo fazendo o que você bem quiser. John Piper disse o seguinte: como você vai promover o fruto da tua fé quando você passa horas e horas de frente a uma TV? Nós estamos desperdiçando a alegria quando não lemos a Escritura, quando não procuramos na palavra. E o Senhor tem nos prometido. A felicidade, irmãos, é um caminho de obediência. Antes, o seu prazer. Olha o que ele diz: ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Davi nos ensina com autoridade. Lá no Salmo 16, versículo 11: tu me farás conhecer os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita eterno prazer. É por meio das Escrituras, é por meio da palavra. O puritano Thomas Brooks disse o seguinte: o argumento para aquele puritano calvinista diz que a santidade e a felicidade humana estão profundamente conectadas, de tal forma que a santidade em nada difere da felicidade, senão em nome. Em outra frase poderosa ele diz: a felicidade é a quintessência da santidade. Isso significa dizer, irmãos, que nossa felicidade, ela não pode negligenciar a nossa santidade, elas caminham juntas. A verdadeira felicidade sempre há santidade. Não deixe a santidade de lado para buscar a felicidade. E é isso que o mundo tem feito. É isso que o mundo tem feito. Essa felicidade que o salmista aborda aqui é uma felicidade que tem propósito em agradar a Deus. A felicidade do mundo é procura agradar a si mesmo. A felicidade que o salmista fala aqui é uma felicidade que procura agradar a Deus. E quais os benefícios de uma pessoa feliz? Quais os resultados da presença de Deus na vida do bem-aventurado?
O versículo 3 diz o seguinte: ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, a gente começa com essa figuração entendendo que aquele que é feliz, ele diz que ele é como a árvore plantada, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que tem prazer na lei do Senhor, aquele que é feliz, ele desfruta desses benefícios, que ele é como a árvore plantada. O que é uma árvore plantada, irmão? Significa fundamento. Em outras palavras, quer dizer que você foi plantado. Você não é uma árvore silvestre que todo mundo coloca, ou você deixa lá aquele terreno e começa a nascer mato, ninguém plantou, ele nasce por si próprio, porque vem da terra. Mas aqui o texto faz questão de dizer que você é como uma árvore que foi plantada. Você é propriedade de Deus. Mateus 15:13 vai dizer: mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Ou seja, você não se plantou, né? A planta não nasceu por sua vontade. Você é propriedade de Deus. A planta nasceu pela vontade de Deus. O nosso dono é o Senhor. Você foi plantado por Ele. Você foi plantado por Ele. E você vive junto às torrentes de águas. Quer dizer o quê? Segurança, meus irmãos. Quando pensamos na geografia de Israel árida, que nenhuma planta se sustentava e produzia se não for com muitas águas, essa é a verdade que o salmista quer dizer aqui. Segurança. Os benefícios daquele que vive na presença de Deus é fundamento, segurança, ou seja, você consegue frutificar porque há muitas águas que reguem essa planta. Ou seja, quando nós estivermos angustiados, tristes, nós temos que olhar para o autor da nossa vida, entender que nele há fontes inesgotáveis, que nele há o que podemos, irmãos, frutificar. Sem Cristo, por isso que o ímpio ele não consegue frutificar. Sem Cristo, nós não podemos frutificar. E ele diz que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não seca. Isso quer dizer constância. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Isso significa para mim futuro certo. Por meio de Jesus, irmãos, nós temos fundamento, segurança, constância e futuro certo. Mas ele vai contradizer a vida daquele homem que não é feliz. E ao versículo 4 continua: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Vocês se lembram como o ímpio andava, né? O ímpio ele não gosta de Deus, ele tem aversão a Deus, era como nós éramos. A Bíblia fala lá em Efésios 2 que nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. O ímpio ainda vive assim, até que o Senhor tenha um encontro com ele. Aqueles que têm a felicidade nesse mundo, aqueles que esperam encontrar felicidade nesse mundo, eles não têm segurança, como no versículo anterior. Uma vida pecaminosa, irmão, significa um futuro infeliz. E é isso que o texto vai dizer: os ímpios não têm fundamentos, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A expressão palha significa, irmãos, folhas secas que caem nas árvores. As folhas não são assim, elas não têm fonte que regue a vida deles, não produzem, não frutificam, são secos, são levados pelo vento. Ou seja, qualquer mentira, qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer interesse próprio produz nos ímpios a se distanciar do Senhor, a se distanciar da verdade, porque não há segurança. Um exemplo disso é que houve um rei na história de Roma que ele vivia com tanta pompa, com pratos inusitados, com tanta riqueza, que quando tudo aquilo acabou sobre a vida dele, ele disse que não restou única coisa senão tirar a própria vida. Essa é uma vida fugaz. Essa é uma vida, irmãos, que é alimentada
nesse mundo, as pessoas nesse mundo, irmão, querem o corpo melhor, querem a conta financeira melhor. Isso não é errado. Querem a melhor educação, querem a melhor casa, o melhor carro, né? Mas esquecem o real propósito de ser feliz. E tem gente que procura isso para se sentirem felizes. E tem gente, irmão, nosso mundo está adoecido. Nunca teve tanta informação, mas nunca tiveram tantas pessoas adoecidas. As pessoas estão procurando tantas veredas e tantos caminhos que não agradam a Deus, procurando o real propósito para as suas felicidades, tentando se encontrar. Uma menina, infelizmente, ela se jogou ali do São Pietro, do Slaviero, na porta do consultório. Estava sendo atendido por um psicólogo. Eu não sei o que há no coração daquela moça, mas as pessoas vivem assim, irmãos, atrás de felicidade. Uma felicidade que não pode se encontrar no dinheiro, na posse, no ter. O salmista foi bem claro em dizer que os ímpios, irmãos, não prevalecerão, eles são como folhas secas. Eles não têm fundamento. Jesus falou, irmãos, que aqueles que escutam, o mundo nunca foi tão evangelizado, principalmente o Brasil. Mas as pessoas não absorvem a palavra. Elas não querem a palavra. Elas colocam Jesus como algo mais, não como tudo. E se Jesus não for tudo na nossa vida, Ele não pode ser algo mais. Jesus tem que ser tudo em nossa vida. Jesus tem que ser tudo em nosso trabalho. Jesus tem que ser tudo em nosso casamento. Jesus tem que ser tudo na criação de nossos filhos. Jesus tem que ser tudo em nossa vida. E Ele é a razão da nossa felicidade. A felicidade tem um nome e é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão porque estamos aqui para adorá-lo, para anunciá-lo, para chorarmos aos seus pés, para orarmos pedindo a Ele. É pelo Senhor Jesus. Essa é a razão da nossa felicidade. Nós saímos de casa com um propósito, irmão, para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. Essa é a razão da nossa felicidade. Igrejas foram criadas no propósito de quê? De entreter e não de falar da verdadeira felicidade. E as pessoas vão dando testemunhos dizendo: eu sou feliz porque eu tenho isso, eu sou feliz porque eu tenho aquilo, eu sou feliz porque possuo isso, possuo aquilo. A felicidade não está em ter, mas em ser. O salmista aquele diz que tem prazer na lei do Senhor, Ele é justo. E o versículo 5 diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Qual será o final, irmão, daquelas pessoas que andam segundo o conselho desse mundo? Qual será, meus irmãos, o final daquelas pessoas que se detêm no caminho dos pecadores e que se assentam nas rodas dos escarneiros? Qual será o final dessas pessoas? Primeiro, elas não têm fundamento, elas não têm constância, elas não têm segurança, elas não têm. Como Jesus vai falar que o mundo é como uma sombra, como a gente vai se apoiar numa sombra? Em João vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência das olhos e a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas do mundo. E o que será o final dessas pessoas, irmão, que procuram sua única felicidade aqui, nesse mundo, e não encontraram na palavra de Deus, no amor de Deus, revertido em Cristo Jesus? O que será dessas pessoas? Primeiro, eles não prevalecerão no juízo, e nem esses pecadores na congregação dos justos. O final dos ímpios será destruição. É inferno, meus irmãos. É inferno. É inferno. No final, irmãos, os conselhos dos ímpios não poderão ser ouvidos. No final, meus irmãos, o caminho dos perversos não serão mais seguidos. E no final, não há nenhum sequer que vai estar na mesa dos escarnecedores. Todos aqueles que não quiseram nada com o Senhor, todos aqueles que desperdiçaram seu tempo, todos aqueles que jogaram sua vida fora,
todos aqueles que não tiveram nenhum compromisso nem sua vida com Deus, todos aqueles que não foram justificados. Não adianta, meus irmãos, viver toda uma vida sem Deus e esperar que Deus receba. Não adianta. Viver uma vida toda sem Deus, negligenciando o Senhor e esperar que no final Ele nos receba, isso não é bíblico. No final, meus irmãos, o dia do juízo, quem pode livrar os que esqueceram de Deus? Quem pode se livrar os que se esqueceram de Deus? E bendito o Senhor, nós, irmãos, estamos aqui porque um dia nós esquecemos do Senhor, mas o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor se interveio no nosso caminho, assim como Paulo ia fazer morticínio, ia fazer o que desagradava a Deus, e Deus se interveio no caminho dele. Foi aqui, por isso que nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. E eu penso de vez em quando, meu Deus, há pessoas melhores do que eu, que nesse momento estão em sofrimento, que nesse momento não tiveram mais esperança, que nesse momento para eles se findou a história. E eu penso nisso, e eu posso louvar a Deus e digo: Senhor, bendita graça que salvou um pecador como eu. Bendita graça na nossa vida que salvou um pecador como nós. Nós podemos ser felizes sempre quando nós temos o Senhor. Sem o Senhor não tem como ser feliz. Você pode ter dinheiro, é bom ter dinheiro. Eu tinha um palhozinho, vamos chamar de o copo de leite. E eu fui para um Corolla, meus irmãos. E eu gostei do carro automático, batalhei, trabalhei, viu, meus irmãos? E cheguei naquele carro e gostei, mas com o tempo vai perdendo valor. Você às vezes quer ter outro. Você chega dentro da sua casa e quer reformar, que quer trazer, como isso fosse trazer algum tipo de benefício duradouro, mas com o tempo você tem que mexer mais ali e aqui, porque tudo nesse mundo passa, meus irmãos. O que permanece é nossa vida com Deus. Nós não podemos encontrar alegria aí fora. Nós não podemos observar a vida do ímpio rico e dizer: esse homem é feliz. Nós não podemos olhar para aquelas mansões e dizer: oh, como esse homem é feliz. Nós não podemos olhar para aquele homem que tem inúmeras mulheres e dizer: como esse homem é feliz. Nós não podemos olhar, irmão, para aquela mulher que vive, o Deus dará, se prostituindo e dizer: oh, como essa mulher é livre, liberta. Não! Porque você encontrou a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. E agora você não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escadeiros, nem escuta os seus conselhos. Jó 27:8 já disse: porque qual será a esperança do ímpio quando for lhe tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus lhe ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo momento? Efésios 5:5 vai dizer: fiquem atentos, sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, por avareza e idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira. Por isso que esse salmo é um convite a ser feliz. Não tem como ser feliz nesse mundo, senão ao lado do Senhor. Você está no lugar certo, em que eu e você nós podemos se alegrar. Em que eu e você podemos abrir em plenos pulmões e dizer: Senhor, como Tu és bom. Eu sou feliz pela Tua causa. Eu sou feliz pelo que Tu és, Senhor. Minha vida está em Tuas mãos, Senhor. Como eu sou feliz. Porque minha vida está segura. Porque aquele que começou a boa obra há de completar até aquele grande dia. E para finalizar,
Deus sabe quem é o justo e quem é o ímpio. Versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabemos, meus irmãos, que não devemos escutar, andar, se deter, se assentar no caminho dos ímpios, porque são caminhos de quê? De morte, e caminhos de tristezas e angústias. Nós vivíamos assim. Deus é o Senhor e que lhe proporcionará felicidade constante. Esse último versículo é que o Senhor conhece a sua igreja e Ele convida a sua igreja por meio do Evangelho de Deus, por meio de Cristo, que há razão para sorrir, que há razão para ser feliz. Agora só ao lado do Senhor. O Senhor é onisciente e conhece o meu e o seu coração. Que as pessoas percebam em nós como nós somos felizes, não porque seguimos os caminhos dos pecadores, não porque seguimos o caminho do mundo, mas porque amamos a Deus sobre todas as coisas. Eles vão perceber que nós somos felizes quando nós agradarmos a Deus. Eles vão perceber que nós somos felizes. E eu quero dizer, irmão, por mais que você busque a Deus em oração, em meditação em sua palavra, você nunca conseguirá esgotar os benefícios que o Senhor tem para a sua vida, porque são benefícios eternos. Então se alegre no Senhor, exulte no Senhor. Se seu dia acordar difícil, se alegre no Senhor. Ele é o Senhor da sua vida e Ele convida a você se alegrar nele. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.